que foi um rei, ó. O cara foi um rei. O rei Saul. Rei Saul, na verdade, foi o primeiro rei, né? O primeiro rei, depois que veio o rei Davi. Antes era os juízes, tá? Mas a gente vamos se deter mais aqui no rei Saul, tá? Então hoje nós vamos falar do rei Saul. E o que você aprende com os acertos do rei Saul, com os erros do rei Saul? Sabedoria é isso, é aprender com os erros e acertos de outras pessoas também, tá? Inteligente é aquele que busca, que lê, que estuda, que vai, então é um cara inteligente. Agora, você identificar, olhar para as pessoas, não para criticá-la, não para julgar, mas para aprender o que fulano está fazendo que eu posso fazer também e pode ser bom para mim. O que fulano fez que fez errado e para me aprender para não fazer. Isso que é sabedoria, tá? E nós estamos aqui no Minutos de Sabedoria, tá? Lembrando que depois vai para o YouTube, tá? Se você não conseguir assistir aqui no Instagram, de meio-dia 7, né? De segunda a sexta, vai estar lá no YouTube. Rei Saul, então eu vejo primeiro que ele foi alguém capaz, né? Um cara capacitado, mas não se via como tal. Então, naturalmente falando, era um cara muito capaz, tá? E só que ele não se via como tal. Não adianta você ser capaz para fazer algo se você não se vê. As maiores lutas, as maiores batalhas, elas são feitas aonde? Na nossa mente. Você percebe que ele tinha espada de um guerreiro, ele tinha armadura de um guerreiro, só que só faltava uma coisa para ele, ter uma mentalidade certa, tá? Então, não basta só capacidade. Tá? Às vezes a gente vai falar que a necessidade de você se capacitar, isso é importante sim. Você se capacitar, você estar preparado ali para a batalha ali da vida, para as lutas da vida. Só que nesse caso aqui, o rei Saul, ele era alguém capaz, tinha força, tudo, só que tinha um detalhe, ele não se via como tal, sabe? Ele vacilava muito nessa parte. Ele era um rei que as pessoas colocaram ele, né? Então a vontade permissiva, Deus permitiu que ele fosse rei. Só que eu percebo na vida dele que ele não se via como tal. Diferentemente do rei Davi, né? Que já antes de ser rei, você já vê que era um cara habilidoso, já tinha matado o urso, até o gigante, o tal. Então ele já era um guerreiro, se via como tal, só que não era um rei. Esse era o rei, mas não se via. Então, o primeiro ponto aí, o que você aprende com o rei Saul? O que você aprende aí? Coloca aí para mim aí, o que você aprende com o rei Saul? E eu percebo também na vida dele, aprendo com isso e quero transbordar na sua vida, que ele correu de grandes desafios. Então, o rei Davi que matou, né? Davi que matou o gigante. Mas, na verdade, Saul teve esse desafio também e foi reprovado. Saul teve esse desafio e foi reprovado. Olha, ele ficou com medo. Ele ficou com medo dos grandes desafios. Ele ficou com medo e foi reprovado. Olha só, a gente vai falando, é interessante esse negócio de a gente estar modelando, né? Esses personagens. A gente vai estudando um pouco a história dele ali, ó, da pessoa dele, do natural, da pessoa natural ali, e a gente vai entendendo algumas coisas. Nós temos aí o nosso psicólogo, tá aqui, entende até mais que eu, né? Tanto de gente, mas também da palavra de Deus, né? O Thiago do Vale já compartilhou. Vai no nosso YouTube lá, Roger Brock. Tem um dia que o Thiago do Vale falou com a gente também. Então, você percebe, vai estudando aqui, ó, em poucos minutos aqui, você vai estudando e vai entendendo. Olha só, ele correu de grandes desafios. Saul, nós estamos falando hoje de Saul, e a gente percebe que ele correu dos gigantes. Ele correu dos desafios. Ele era um cara medroso. E olha, cara medroso, gente medrosa não prevalece, não vai para frente, tá? Ele ocupava a posição de liderança, mas ele não tinha essa liderança na cabeça nem no coração dele. Isso é forte. Para o seu trabalho. Quantas vezes no casamento a pessoa é casada, mas tem atitudes de solteiro? Olha só a mentalidade como que é. Quantas vezes no trabalho? Ah, mas eu vou enriquecer meu patrão? Se você como funcionário não for um bom funcionário, talvez você como bom patrão também você não vai ser.
Se você for aquele funcionário 6 horas, conhece o funcionário 6 horas? 6 e 1 já, ó, vazou fora. Né? O patrão nunca pode contar com ele. O patrão nunca pode contar com ele. Para o funcionário 6 horas, o patrão nunca pode contar com ele para trabalhar um pouco mais, para se doar um pouco mais. Porque ele não tem a mentalidade ainda grande, ele não tem a mentalidade de vencedor, de grandes coisas. Então, não corra dos desafios que vão aparecendo na sua vida, não corra. Saul, a gente vê nítido aqui que Saul, ele correu dos desafios. Saul, ele correu dos grandes desafios da vida dele. E não faça isso, tá? Pelo contrário, é desafiador. Se eu te perguntasse agora, o que é um desafio na sua vida? O que você fala assim, cara, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu tenho medo. Eu sei que eu preciso fazer isso no meu trabalho, na minha casa, na minha família, no meu emprego, onde você estiver, na igreja, onde você estiver, com meus amigos. O que você precisa? É um grande desafio para você. E o que está te limitando? É a sua mente? Saiba disso, aprenda hoje, no Minutos de Sabedoria com o Roger Brock, falando de Saul, do rei Saul, que ele correu dos grandes desafios. E saiba algo, se você correr dos grandes desafios, você vai ter os mesmos resultados de Saul. Então ele ocupava, como eu falei, a posição de liderança, ele era o rei, só que ele não tinha a mentalidade do rei. E assim como a sua mente imagina ser, assim você é. Se você imaginar ser um vencedor, você vai ser um vencedor. Se você imaginar ser um derrotado, você vai ser um derrotado. Então começa a se imaginar como uma pessoa grande, uma pessoa nobre. Eu gosto muito da frase que fala, projetos nobres atrai pessoas nobres. Então começa a imaginar coisas grandes, começa a imaginar coisas nobres na sua vida. Deus tem preparado coisas boas para você, coisas grandes. Olha só, ele não ouviu, outra característica, não ouviu e nem fez o que se esperava. Então, ele tinha algumas direções que os profetas falavam com ele, só que ele não obedecia. Ele não obedecia. Pensa um cara que queria fazer só do seu jeito. Ele não aprendia com as pessoas. E o que eu falei hoje? O que eu falei que é o Minutos de Sabedoria? O que eu falei que é sabedoria? É aprender com os erros e acertos das outras pessoas. Sabe? E Saul, a gente percebe que ele não tinha tempo para Minutos de Sabedoria com Roger Brock. Ou quando ele ouvia, ele assistia, ele não colocava em prática. E se você ouvir e não colocar em prática, é a mesma coisa de não ouvir. Sabe? Então ele não ouvia as direções que os profetas direcionavam a ele. Sabe? Ele não fez o que se esperava ser feito. Certa vez, a direção era matar todo mundo, era exterminar com tudo. Ele fez diferente. Então, vem cá. Criatividade é muito bom, mas quando tem algo já direcionado, então você precisa fazer como foi direcionado. Isso aqui é igual receita de bolo, não adianta você fazer do jeito diferente, não vai dar o mesmo resultado do esperado. Então, você percebe claro que na vida de Saul, o quanto ele tinha dificuldade em aprender com as pessoas, em ouvir as pessoas, em receber direção, sabe? Era de dura serviço, não colocava em prática o que era ensinado. E nós precisamos, pessoas de sucesso são ensináveis. Pessoas de sucesso, elas estão dispostas a continuar aprendendo. Eu sempre falo aqui, quem para de aprender, começa a morrer. Sabe? Quem para de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, começa a morrer. Não para de crescer, não para de aprender, não para de ouvir os seus mentores, as pessoas que falam na sua vida. Não para. Continue ouvindo, continue ouvindo. Sabe? Ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco do reinado e focou nos problemas. Quando a gente vê a vida dele, ele não focava mais como rei. Ele focava só nos problemas. Davi, por exemplo, se tornou um problema para ele. E ao invés de ele perseguir aqueles que o perseguiam, ele perseguia o problema que ele achava que era um problema que não era um problema. Olha que louco. Sabe? Então cuidado. Talvez você está correndo atrás para resolver um problema, sendo que o seu foco está na solução. Não foque no problema. Tudo que foca, amplia. Tudo que foca, amplia. Se você focar no problema, ele vai ampliar. Se você focar na solução, ela também vai ampliar. Então foca na solução.
Sabe, você percebe aqui um rei que focou no problema, ao invés de focar na solução. Você vai vendo ali o reinado depois de Davi, sempre o foco dele era o que? Era a conquista. Só que ele ia lá ouvir a direção de Deus para aquela situação. Então, não perca o foco, não perca o seu foco com o problema. Foca na solução. Foca naquilo que realmente precisa ser focado. Talvez você está montando um negócio, talvez você está com um problema no seu casamento, foca na solução dele. Talvez você está com um problema na sua casa, talvez você está com um problema no trabalho, foca sempre na solução. Foca na solução, nunca no problema. Se você foca no problema, você não vê solução. Se você foca na solução, você vai começar a imaginar como fazer para resolver aquela situação. Show de bola? Então lembrando, hein, pessoal, você que está chegando agora, já vai colocando aí, apertando o coraçãozinho aí, você no YouTube vai deixando o seu like, já compartilha com alguém que precisa de aprender aí mais sabedoria, nos minutos de sabedoria. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 12h07, nós estamos aqui reunidos e aprendendo uns com os outros. Coloca aí, o que você aprende com o rei Saul? O que você aprende a fazer ou não fazer com o rei Saul? Tá? E para nós encerrarmos e orar, uma coisa importante que eu percebo na vida dele, que ele começou bem, só que ele terminou mal. Ele terminou péssimo. A sua linhagem toda terminou péssimo por causa dele. Eu sempre falo isso, não basta começar bem, tem que terminar bem. Não adianta começar bem algo. Eu quero saber a persistência, eu quero saber você terminar bem aquilo que você começou, sabe? Então a gente percebe isso claro na vida de Saul, que ele começou bem. Então começar bem não é o problema. O problema é não terminar bem. E quando a gente fala de terminar, a gente fala do processo. Então você está de olho também no processo, não só lá na linha de chegada, mas de todo o processo, curtir esse processo, sabe? Não foque só lá na linha de chegada. A vida é uma jornada, é um processo, então você tem que ir dia após dia, conquistando, vencendo. Não deu certo algo, continua, persevera, conquista, vai adiante, persevera, sabe? Então não basta só começar bem, mas tem que terminar bem. Show de bola? Então eu quero orar com você nessa hora. E o ponto forte hoje foi isso, né? Que ele começou bem, mas ele não terminou bem. Que ele não ouvia as pessoas, tá? Então ele tinha grandes desafios e ele correu desses desafios. Não corra dos desafios da sua vida. Não corra dos desafios que vão aparecendo. Pelo contrário, aprenda a vencer cada um desses desafios que está chegando na sua vida. Show de bola? Deixa eu orar pela sua vida, pela sua casa. Senhor, eu quero apresentar nesse Minutos de Sabedoria cada pessoa que está nos assistindo aqui na live. Eu quero apresentar, Senhor, cada pessoa que vai estar assistindo no YouTube também, no nosso canal Roger Broker. Meu Deus, que o Senhor possa realmente nos ensinar com essa história do rei Saul. Nós estamos aqui todos os dias, 12h07, aprendendo com esses personagens bíblicos, o que fazer e o que não fazer. E a gente percebe na vida de Saul que ele começou bem, mas ele terminou mal. Ele não tinha a mentalidade certa. Ele correu dos grandes desafios. Meu Deus, nos ajude a vencer, nos ajude a conquistar, nos ajude realmente, a Deus, cada um que está me assistindo, a ser vencedor, a vencer os obstáculos que a vida vai proporcionando. É o que eu peço ao Senhor no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amanhã, 12h07, nós estamos juntos novamente aqui no Minutos de Sabedoria com o Roger Broker. Até amanhã.